ao nosso Festival Joá Literária, diretamente da onde? Do canal no YouTube da TV Escola. Então, boa noite, super especial para vocês que estão aí, super conectados, assistiram aí esse show maravilhoso de Sara Leandro. E agora vamos ter uma mesa super potente, iniciando os trabalhos aqui na Tenda das Palavras. Nosso beijo aí para a turma que está em casa e fiquem aí, porque a mesa de agora, minha gente. Mas antes de falar da mesa, eu quero falar de uma turma que está aqui, gente. Que está aqui, que vai também estar com a gente todos os dias do nosso festival, a Joá Literária, né? Venha cá, Lu. Venha para cá, Lu. Nossas intérpretes, cadê a Carliane? Ó, gente, palmas para nossas intérpretes. Lucélia, Laodiceia, ó, Biquinha, que auxílio maravilhoso. E Ingrid tá aqui, ó, gente, cadê as palmas, né? Pessoal, então, chegou a hora, Ioana. É chegado o momento, né? Esse público aqui fiel que está aguardando a nossa primeira mesa da Tenda das Palavras. Ficaremos aqui até o dia 25 com grandes encontros, grandes momentos. E para iniciar, não poderia ser de outra forma. É lembrar o seguinte, há algo de muito místico nessa noite. Porque a gente vai pensar sobre isso. Toda história começa com uma infância. E é na infância que aprendemos a olhar o mundo e reconhecer rostos, a imaginar futuros e a descobrir, por meio dos livros, quem somos e quem também podemos ser. Mas durante muito tempo, muitas crianças cresceram sem se encontrar nas páginas que liam, sem reconhecer sua cor, seus cabelos, suas famílias, seus sonhos. E quando uma criança não se vê nas histórias, o mundo também não parece dizer que ela não pertence a elas. É por isso que a literatura importa, porque ela não apenas conta histórias, ela amplia os horizontes, afirma as existências, fortalece identidades e semeia futuros mais justos. Esta mesa abre a programação da Tenda das Palavras, convidando educadores, estudantes, leitores a refletirem, Luana, sobre o papel da literatura na construção de uma sociedade em que todas as infâncias tenham o direito de sonhar, de se reconhecer e de ocupar com dignidade e beleza o centro de todas as histórias. Isso mesmo, Ioana. E para conduzir essa conversa, recebemos uma mulher cuja trajetória é marcada pelo compromisso com a educação e a equidade e a valorização das histórias que durante muito tempo permaneceram silenciadas. Ela é educadora, socióloga e pedagoga. Keila Patrícia constrói sua caminhada entre o conhecimento, a atuação social e a defesa de uma educação comprometida com a transformação da sociedade. Como superintendente de políticas afirmativas da SEDUC, a Secretaria de Educação do nosso município, ela atua na construção e no fortalecimento de ações voltadas à promoção da igualdade, ao reconhecimento das diversidades e à valorização de uma educação que contemple diferentes identidades, saberes e trajetórias. Sua caminhada, Ioana, também é marcada pela militância no movimento negro. Foi presidenta da UNEGRO, União de Negros pela Igualdade, contribuindo para o debate sobre direitos, identidade, justiça social e enfrentamento ao racismo. Com sua experiência como educadora e sua vivência na defesa das políticas afirmativas, Keila Patrícia conduz esta conversa sobre pertencimento, infância e o poder transformador da literatura.
Porque quando uma criança encontra sua história em um livro, ela também encontra novas possibilidades de imaginar o próprio futuro. Recebamos com muita alegria, na tenda das palavras, Keila Patrícia. Palmas, meu povo. Seja muito bem-vinda, irmã. Há temas que ainda desafiam a literatura e a educação. Um deles é a construção da identidade do menino negro. Durante muito tempo, a masculinidade negra foi marcada por estereótipos produzidos pela história do racismo. Força sem afeto, resistência sem sensibilidade, coragem sem direito ao cuidado. Em O Pequeno Príncipe Preto, Rodrigo França nos apresenta outro caminho. O menino que nos convida a reconhecer a ancestralidade, a delicadeza, a empatia, a imaginação e a profunda relação com a natureza como partes constitutivas da sua humanidade. Escritor, ator, dramaturgo, roteirista e diretor. Rodrigo França dedica sua trajetória à valorização da cultura negra e à criação de narrativas que ampliam a representatividade na literatura, no teatro e no audiovisual. Sua obra, Luana, reafirma que toda criança merece crescer, sabendo que sua história também é extraordinária. Mais do que uma conversa sobre um livro, esta é uma mesa dedicada aos educadores, um convite para pensarmos como a literatura pode formar crianças mais livres, mais conscientes de sua identidade e mais abertas ao respeito às diferenças. Então, a tenda das palavras e o Festival da Joá Literária tem a alegria de receber Rodrigo França! Boa noite a todas as pessoas presentes. Agradeço as presenças de vocês estarem aqui até esse momento para nos ouvir. Ouvir um pouco do que... Nos ouvir, não, ouvir Rodrigo. Ouvir um pouco do que Rodrigo tem a dizer, né? Que ele tem muito a dizer. Eu não sei se a gente vai ter tempo para que ele possa dizer tudo o que ele tem para dizer. E aí, Rodrigo, eu já começo pedindo que você fale um pouco da sua infância. Quem foi o menino Rodrigo? Se esse menino Rodrigo aparece na sua escrita, se ele vem na hora da sua, né, quando você está lá elaborando, externando, né, essas memórias. Onde é que está esse menino Rodrigo? Boa noite. Primeiro quero agradecer a presença de todo mundo aqui, principalmente das crianças. Fico muito feliz. Muita atração, muito evento, e é isso, né? Primeiro, assim, estar aqui para mim é uma honra. Eu tenho muito carinho para o Juazeiro. Quando eu fui apresentado pela primeira vez, e aí dizem, né, quando você toma banho no Rio São Francisco, você volta, né? Eu acho que eu vou comprar uma casinha aqui. Cadê minha cidadania, hein? Eu sou de uma... minha formação é uma filosofia. Então, eu sou um artista que, muito preocupado, citando Nina Simone, né, com o tempo, com o espaço, com a sociedade. Então, o que eu escrevo é a partir da minha existência. E como a vida me levou para a escrita da literatura, ou também mesmo do teatro infantil e infanto-juvenil, tenho do melhor do menino Rodrigo, né? Eu sou um menino do subúrbio carioca, filho de uma família monorracial, muito consciente da sua negritude, de um pai, de uma mãe, de uma avó. Eu sou trigêmeo,
Depois tem 2 anos depois o Bruno, que nasceu no mesmo dia e mês, ou seja, 4 meninos negros. Você educar 4 crianças, 4 meninos negros num subúrbio carioca, e a gente pode imaginar como é o subúrbio, daquilo que você tem que fazer o melhor para poder fugir das tentações de uma grande metrópole. Ao mesmo tempo de um pai e mãe apaixonados por escola de samba, e para mim o movimento negro também se estabelece nas escolas de samba desse país inteiro. De uma segunda geração, a segunda geração de classe média, e isso vale a pena frisar, porque não é que eu tenha privilégio, a gente confunde muito privilégio e benefício. Uma pessoa negra nesse país não tem privilégio nenhum, porque privilégios são direitos que, de uma certa forma, fazem com que determinado grupo deixe de ter direitos. Eu tenho benefícios por ser de uma segunda classe, né? De uma segunda classe média. Eu estou falando sobre oportunidade, né? Eu sou de uma geração que outros já tinham pisado na universidade, e isso faz muita diferença. Então, esse menino que tinha dislexia, ou seja, eu tenho dislexia, ou seja, dificuldade de leitura e escrita, porque está falando sobre símbolos e signos. Óbvio que com o tempo, hoje com 48 anos, eu passei por cima disso. Encontrei estratégia, mas de um tempo que não tinha diagnóstico, que era o menino lento, que era o menino burro. Isso ainda existe nas escolas brasileiras, infelizmente. A gente avançou, mas não é ainda uma totalidade, né? Ainda se acredita que existe um único nível, a única forma de pensar, de saber, mas ao mesmo tempo que eu era uma criança que a escola não tinha muita paciência, mas dentro de uma família que encontrava em mim a potência na arte. Então, por exemplo, ao contrário da estatística, e que é uma estatística séria de abandono paternal, eu tive um pai presente. E eu pouco me lembro do meu pai me chamar pelo nome. Meu pai, desde criança, me chamava de o meu intelectual. Talvez uma estratégia, mas isso fez com que eu acreditasse. E eu acredito até hoje. Então, se concretizou. Se concretizou. Te juro, muito difícil. Meu pai... Esse é meu filho Rodrigo, esse aqui é meu intelectual. E de uma avó, eu estou falando de uma segunda geração de classe média, ou seja, minha avó não passou pelo banco universitário, mas eu lembro da minha avó, ao mesmo tempo, com um caderninho dela de caligrafia, pedindo para que a gente a ensinasse a ler e escrever. E a vovó, hoje eu sei disso, ela performava que lia. Ela estava com o jornalzinho dela e a revista, mas a vovó era analfabeta, né, a nomenclatura da época. E hoje eu entendo que era a estratégia dela, da gente reproduzir esse hábito da leitura. Então eu estou falando isso, que foi uma família, inconscientemente ou conscientemente, que criou projetos para a segurança desses meninos, que isso tudo teve um desdobramento no Rodrigo como artista hoje. É isso. Obrigado. Ou seja, o seu filho, filha, neto, neta, aluna, que você olha e fala assim, péssimo em matemática, coitado. Ele pode ser um best-seller. Ele pode ser o primeiro diretor negro de streaming no Brasil. É sobre isso. Rodrigo, a vovó a que você se refere, eu acho que está aqui também, não está? Tá sim. Quando você traz, lindo ali. E você traz essa questão da importância de trabalhar a autoestima da criança. De trazer essa positividade, trabalhar o positivo na criança, que é isso que nos falta muito. Na minha infância faltou 100%. Né? Então, assim, é
é o que perpassa a maioria das crianças negras, né? Você pode dizer que é a exceção, não é? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a educação, o papel da educação, a leitura na sua vida, né? Você já falou um pouco que sua avó, né, meio que plantou essa sementinha do gosto pela leitura. O que seria também, dentro da mesma pergunta, a escrita para você? Como é que você a vê? Né? Ela é uma missão, enfim, ela é um ato político, né? Mas, enfim, para além de tudo isso que eu falei, como é que você vê a escrita, a educação, enfim? Eu acho que está tudo misturado. Que educação a gente está falando? Que educação a gente se propõe? Né? A minha formação é filosofia, minha formação não é da arte. Foram 20 anos de sala de aula. Eu continuo sendo professor com o maior carinho, o maior respeito, o maior orgulho dessa trajetória. Que educação a gente está falando? A contradição é uma das características do ser humano. A gente vai falar sim agora e daqui a pouco está falando não. Mas tem contradições que a gente não pode cair. Se eu me coloco como educador, pode ser barra artista, se eu me coloco como educador progressista, revolucionário, ou seja, aquele que quer mudar, modificar a estrutura da raiz, se eu me coloco como um olhar humanitário para o outro, eu não posso cair numa contradição de uma educação reacionária. Há mais de 500 anos existe um tipo de fazer educação e de fazer arte que não vale a pena. Se eu estou seguindo aquilo que eu aprendi há 10, 20 anos atrás, dessa escola hegemônica, está errado. Está errado. E a gente que se coloca a partir do progresso, da evolução, tem que se autofiscalizar, porque essa escola que a gente aprendeu a ler, a escrever, enxergar o mundo, ela é racista, ela é machista, ela é misógina, ela é homofóbica. E aí fica a gente, como educador, educadora, artista, achando que a gente está acima do bem e do mal. Se uma sociedade ela é racista, as suas instituições serão. Se uma sociedade ela é misógina, as suas instituições serão. Instituições como família e como escola. Então a gente tem que se autofiscalizar. Isso é científico que eu estou falando, imagina, tem teses aí. A relação como a gente ama, como a gente respeita, tem uma relação hierárquica. E que perpassa, a gente fala, que o racismo estrutural, então está no nosso olhar sobre afeto, sobre respeito. Como eu olho para essa criança negra? Errar é pedagógico, mas que criança pode errar? Que criança eu vou ter paciência para errar? Quem é a criança que está toda hora na direção, como castigo? Tem cor. Talvez Juazeiro não seja assim, eu espero. Mas, pensando na lógica, na estrutural, é como a gente ama. Quando eu era professor, eu estou falando sobre educação e arte, que está tudo, né? São instituições. Quando eu era professor universitário e lecionava em cadeiras relacionadas à educação, e falava, se você tem nojo de meleca, de catarro, não tem paciência, não faça concurso público. Você vai ser perverso, você vai ser cruel. E é inconsciente. Porque assim, aquela pessoa que se autodeclara, acho isso tudo mimimi, acho tudo uma besteira, eu nem discuto. Eu estou falando com quem se enxerga a partir do olhar revolucionário, progressista. O outro lado eu vou esperar que seja racista, mas a gente vai falar daqui a pouco, é assustador a gente verificar aquelas pessoas que a gente olha e acredita serem aliados, aliadas, estão reproduzindo um discurso puramente reacionário, achando que a gente está num momento que tudo se reclama, mas a gente está evoluindo.
A gente precisa sair do lugar, e eu não me tiro desse lugar da observação. Porque senão, numa sala de roteiro, num livro que eu vou escrever, numa peça que eu vou dirigir, essa escola hegemônica, ela vai aparecer. Então, diariamente, eu estou me autofiscalizando. Peraí, estou numa reunião. Olha essa voz. As crianças falam que eu tenho voz de trovão. Essa voz é facilmente um instrumento de silenciamento para mulheres, por exemplo. Então, eu tenho que me conter. Sabe, na empolgação você fala e você atravessa o outro, sabe? Se eu facilmente, eu não posso ser racista porque eu sou um homem negro, mas eu posso reproduzir esse valor no olhar, na minha escrita, na hierarquia de quem merece minha atenção. Então eu estou falando isso, que nós artistas / nós educadores e educadoras precisamos diariamente refletir sobre o nosso olhar, a nossa postura, para ver se a gente não está caindo em contradição, porque é fácil cair. Então a minha escrita está nisso, a minha formação está nisso, o meu olhar, quando você fala assim, sabiamente, né, que é uma relação política, né, se a gente não gosta de pegar somente as referências gregas, né, ocidentais, mas a gente está discutindo polis, um compromisso com o coletivo, porque eu não posso cair nessa contradição, eu vou cair em todas, que eu possa errar, porque eu sou ser humano, mas esse tipo de contradição em relação à minha escolha de olhar o mundo, eu não posso cair. Perfeito. Obrigado, gente. Perfeito. É muito sincero. Dá para ver, eu fico Claro, intenso, né? intensidade. Eu falo com meus atores, eu estou dirigindo, mas eu estou com paciência, porque eu sou intenso. A efusividade. Veja só, você fala de memórias, né? Você traz muita questão das memórias. A gente tem um lema, lembrar para não esquecer, não é isso? A gente costuma utilizar isso. E como é que se faz num país como o nosso, que esquece rápido as coisas? Como é que a gente faz para que essa memória esteja sempre viva? E aí a gente tem aí as duas leis que obrigam que essa memória esteja viva na escola. E quando a gente chega nas escolas, na educação como um todo, a gente encontra resistências, a gente encontra o racismo escancarado, né? Um professor, um gestor que se nega a participar de uma formação, se nega a ministrar determinado tipo de aula, de falar sobre a cultura, né, africana, indígena, e, enfim, como é que você percebe tudo isso? Como é que você vê tudo isso? A gente está falando do Brasil que não quer ser Brasil. É o Brasil que quer ser Estados Unidos da América, quer ser Europa, Ocidente. O Brasil que quer ser Brasil, ele tem memória. Se a gente chegar num território indígena, tem memória. Se a gente chegar num território, num terreiro de candomblé, de umbanda, tem memória. As tecnologias estão aí, só que a gente não quer ouvir. A gente tem setor, quer ver um termo que eu realmente odeio? A humanidade errou. Peraí, a humanidade não errou, não. Porque a humanidade que erra, e quando a gente fala erro a partir de guerras, a partir de devastação, de poluição, de fome, essa humanidade que erra tem gênero, tem orientação sexual, tem classe. Porque você tem uma humanidade que está aí há séculos tentando limpar, organizar, sabendo como fazer. E essa humanidade, e aí reforço, povos originários, ribeirinho, terreiro, quilombos, essa humanidade tem memória. Imagina, todo mundo sabe quem é que fundou a casa X do terreiro Y. Mas essa gente quer ser Brasil. E é lindo, é lindo falar sobre isso, porque, mais uma vez, eu não estou falando dos outros, estou falando da gente, e eu me incluo nisso. A gente que
parafraseando Dona Conceição de Evaristo, a gente precisa voltar para casa sempre. E voltar para casa sempre é no bairro que saiu, é da família que saiu, do terreiro que saiu, porque senão a gente fica sem memória. A gente fica reproduzindo essa lógica. Sabe? É voltar para casa. Sabe? Eu continuo votando no lugar que o Rodrigo, com 16 anos, tirou o título, porque senão eu esqueço. Eu ia fazer essa pergunta, na hora que você... Desculpa interromper. Qual é o vínculo ainda que você mantém com o seu lugar de origem? A cada 2 anos, né, porque muda, né, a votação a cada 4 anos, mas interliga, né? A cada 2 anos eu volto pro bairro. A minha religião me obriga a voltar para casa. A gente está falando, infelizmente, algumas palavras, as pessoas se apropriam, esvaziam. A gente está falando tanto sobre ancestralidade, sobre mais velho. Gente, nunca se maltratou tanto a terceira idade, porque a gente está envelhecendo. Nunca, sabe? O voltar para casa está nisso. Eu sou um homem iniciado em Ifá e no Candomblé. Eu assim, fora as culturas indígenas, eu não conheço cultura que não reverencie os mais velhos quanto. Se eu não tiver isso, tudo seduz. Alguém me perguntaram aqui, como é que é isso de falar com as pessoas, de assinar? É exaustivo, mas é prazeroso. Foi isso tudo que o Rodrigo lá atrás pediu. É injusto eu reclamar. É injusto eu não estar aqui. Gente, é um mínimo. Eu tenho uma cidade que escolheu, a partir de uma curadoria de educadoras, principalmente, sabe? Uma cidade que escolheu o meu livro. Não estou ganhando nada para estar aqui. Eu já ganhei. É o mínimo. É para ficar aqui até meia-noite, vamos. Vocês aguentam? Isso é voltar para casa. E não é porque sou legal, é aquilo que eu estou te falando. É aquela contradição que a gente não pode cair. Porque assim, aí estou cansado, gente. Aí vim aqui, gente, esse som não vai terminar, não? Ai, minhas crianças vão embora, não sei o que tal. Mas peraí, Rodrigo, respira. Você já está aqui, está tudo certo. Você vai entrar na hora que você tem que entrar. Sabe, é isso. Mas aí, para finalizar a sua pergunta, tem um pensador que eu respeito muito, que é o Jonathan Raimundo, que ele fala: se o seu ancestral estivesse aqui vivo, ele teria orgulho ou vergonha de você? Quando o bichinho vem no meu ouvido, eu lembro logo de vovó Bené e fala assim, minha vovó fala assim: ei, sossega, espera a sua hora, sabe? Essa semana eu estava com, que eu não posso falar o nome da pessoa, mas porque vai ser um projeto homenageando um grande artista mais velho. E para mim é muito difícil, vou pegar um outro nome. Eu me relacionei muito com Dona Ruth de Souza, Dona Léa Garcia, graças a Deus. E aí era muito difícil falar Ruth de Souza. Léa Garcia. Eu falei assim, gente, o meu pai deve estar lá no Orum me olhando. Não. É seu e dona. É isso. O voltar para casa é isso. Sabe, é pensar, se o seu ancestral estivesse aqui vivo, teria orgulho ou vergonha de você? Perfeito. Eu vou voltar aí um pouco na sua resposta e eu vou trazer 2 coisas que foram... estavam nas redes, que aconteceram, né, em âmbito nacional, porque ganhou proporção nacional, que foi a questão, e aí eu vou entrar um pouco na questão do proselitismo religioso. Da promotora, naquele espaço lá, não é, que se recusou, não, se manifestou, né, enfim, se posicionou na realidade, né, fez corretamente, e do pai que denunciou que a polícia foi na escola,
porque a criança tinha desenhado algum orixá, alguma coisa. Então, assim, a gente, infelizmente, a gente ainda tem muito presente nas escolas essa questão da imposição do cristianismo. Eu sou cristã, sabe? Eu sou cristã, mas a gente sabe o perigo, muitas e muitas de vocês sabem aqui o perigo que é essa questão do proselitismo religioso, né? Que entra no racismo religioso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não existe, e aí dificilmente eu vou ter verdade absoluta, tá? Não existe uma religião de matriz africana proselitista. Ninguém vai na sua porta falar: eu vim te apresentar a palavra de Exu. Ninguém. As pessoas que vão adentrar o terreiro, isso é uma característica. E a gente precisa entender que, para as religiões de matriz africana, só interessa o conceito religião por conta de uma questão jurídica, para que tenha direito, o mesmo direito das outras instituições. Porque o conceito religião é um conceito puramente ocidental. Religar é aquilo que é sagrado, que está fora. Para a matriz africana está dentro. Está no ori, cabeça, ancestralidade está dentro. Então, quando uma professora, um professor propõe ali falar sobre, no caso era o desenho de Yansan, não tem nada de religião, tem a ver de cultura. Tem a ver de... Para a gente não é mito, porque mito significa mentira, né? Para a gente, orixás tem uma relação de ancestralidade. Eu sou uma pessoa que a vida me possibilitou e me possibilita ir para o continente africano. Eu já tomei banho no rio Oxum, porque Oxum existiu, né? Então não é mito para a gente, mas pensando num âmbito cultural, a partir de um país que tem umas religiões que determinam umas religiões hegemônicas, vamos colocar como mito. Se eu não estou ali no sagrado, não tem religião. Tem o mesmo poder que a gente vai estar discutindo Thor, vai estar discutindo sobre outras mitologias. Mas aí eu volto a falar. É o Brasil que não quer ser Brasil. É o Brasil que quer negar sua origem africana. E aí está no nosso papel como educador, educadora, potencializar a cultura africana, o fazer africano. Imagina, eu sou dos anos 70, nasci em 1978. Eu tinha vergonha quando se chegava a discutir sobre o processo de colonização brasileira, porque ainda fazem isso. Quem é descendente de italiano, de francês, português? Vocês vieram da África, escravizados. Você tem orgulho de quê? Aí você tem vergonha de si. O Brasil tem que ter vergonha da sua história para que ela não volte. Mas se você apresenta, e esse será meu próximo livro, o Pequeno Príncipe Preto em África, a partir das experiências que eu experimentei e vivencio no continente. Obrigado. Se você não ensina, e não é o achismo, Rodrigo, que a matemática veio do continente africano, que a astrologia, que a forma que a gente entende sobre arquitetura, a forma que a gente entende sobre a arte, tudo é africano, esse aluno não vai ter orgulho de si. A matemática que a gente entende hoje é do Egito. A gente até hoje tem gente que fala que a pirâmide foi construída por ET. Eu vou ter orgulho de quê? Agora, a gente precisa entender, e eu sei a demanda da escola pública, eu sei o que está com muito aluno em sala de aula para dar conta, mas tão quanto importante português e matemática é a autoestima. Tem uma tecnologia que é baratíssima, que é aquele espelho de moldura laranja. A gente precisa colocar os nossos alunos, nossas alunas para se olharem, fazerem autorretrato, porque é capaz de o autorretrato ser loiro e nossa criança ser negra. A gente precisa falar... Gente, eu sei da demanda, mas se você
quer que o seu aluno seja um adulto de sucesso, isso perpassa pela autoestima. Porque quando você vai para as escolas mais... Obrigado. Quando você vai para as escolas mais caras desse país, que essas crianças são educadas para serem comandantes, gestores, CEOs, tem alguém que vai estar trabalhando a autoestima dessa criança. E a gente precisa fazer isso. Precisa, algum momento, parar tudo e falar assim, vamos nos ver, vamos nos desenhar, vamos criar uma história. Talvez a sua história seja triste, mas tem algo chamado ficção. O que é ficção? A gente cria. A sua história é triste nesse momento. Vamos criar uma possibilidade de futuro que não seja triste. A gente precisa fazer isso. E isso pode ser feito na aula de educação física, na aula de ciência. Pelo amor de Deus, isso não é só para as professoras negras, para os professores negros, porque é uma demanda. Você que é negra, fala sobre isso. Não, isso é para a gente. A gente está discutindo... Gente, eu fico com pena, porque as professoras negras são assim, ó. Estou exausta de educar os alunos e meus colegas. As professoras não falam isso, mas eu sei. Estou exausta, porque tem que pegar... Eu posso falar que estou de fora? Eu estou exausta, porque... Gente, eu já dei tanto livro para minha colega ler, não sei se ela está lendo, mas ela pergunta o óbvio. Gente, a escola pública brasileira é a escola preta. Se a gente não entender isso, a gente não vai avançar como Brasil. A escola pública brasileira, talvez lá no sul do Brasil não seja. A gente está falando de Bahia, né? A escola, se a gente não assumir isso, sabe? Isso é segregação. Não, gente, não pira. A segregação já existe. A escola pública brasileira é uma escola preta. Se eu não tiver a mínima intimidade sobre a negritude brasileira na tecnologia, na arte, no fazer, e aí vou citar Paulo Freire, a minha educação é bancária e eu achando que eu estou abafando. Perfeito. Perfeito. E muito, muito importante você evidenciar... Pega um cafezinho, vamos... Brincadeira. Você evidenciar que... Porque, às vezes, quando se trata... as leis, tal... Não. Está se falando da educação. Está se falando só da questão racial. As relações étnico-raciais. Não são as relações étnico-raciais, é a educação. Não é? E... entrando já naquelas questões que a gente estava dialogando lá, o que dizer? Vai começar a polêmica. Desliga o celular, desliga a câmera. Diana Maria Machado, sobre Menina Bonita do Laço de Fita no Roda Viva, sobre a fala dela, não é? E aí eu acrescento o cabelo de Lelê, que eu conversei com ele lá dentro, falei de você, da sua dissertação de mestrado, né? Então, essas literaturas infantis, eu já vou emendar uma outra pergunta aí que você já vai no embalo. Por que a escolha por livro infantil, por escrever para criança, né? Mas primeiro começa pela polêmica. Imagina, a gente avança, né? A arte é valor, então a arte envelhece. A gente está falando de um livro, mais uma vez eu falo, nós, intelectuais negros e negras, a gente sempre produziu conhecimento, a gente sempre escreveu a nossa história. Há uma diferença de poder ou não publicar, poder ou não ensinar, poder ou não dirigir. A gente sempre criou as nossas narrativas. Isso que a gente está discutindo num país racista, que vai determinar quem publica e quem não publica. Né? A gente pensar que avançou mais ou menos, né? Avançou porque senão estou negando uma luta histórica da gente mesmo. Mas 56% da população brasileira se autodeclara negro e negra. Qual o percentual de negros e negras que conseguem publicar? Então, a gente está falando de uma época
onde as pessoas ainda se sentem no direito de escrever sobre a gente. É óbvio que eu odeio essa palavra, mas pecar na subjetividade, vai criar estereótipos. Rodrigo, eu nunca escreveria ou dirigiria uma obra, por exemplo, sobre a cultura judaica. Eu não sou judeu. Rodrigo, eu vou te oferecer 300 pesquisadores. Eu não sou judeu. Algo com a melhor intenção que eu tenha vai fazer com que eu fale ou violente um grupo. Eu já tive numa peça uma pessoa que falou assim, isso me machucou. Eu ouvi que dirá um grupo. E aí você está falando de duas pessoas, e eu não nego a história delas, que reclamam que você tem um grupo se manifestando que a obra é problemática. Falando também do João Bosco, né? Eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Se eu tenho uma única pessoa que vai falar, me machuca, para que eu vou seguir? Se eu tenho um grupo que fala, olha, isso não é legal, isso é racismo, eu vou falar que agora é tudo chato. Mais uma vez, eu que me coloco como revolucionário, me coloco como progressista e que me autodeclaro aliada, porque para mim é um problema uma pessoa se autodeclarar isso. Não façam isso. Eu não sou aliado de causa nenhuma. Eu não sou aliado, eu tenho que fazer o certo porque eu julgo o certo. E eu acho que fulano é aliado da luta racista. Deixa morrer, espera 100 anos e vamos ver o que essa pessoa fez. Porque é fácil ser legal com o Rodrigo. Eu quero ver ser legal com o porteiro. Então, assim, gente, não existe aliado. Existe quem faz o certo e quem faz o errado. É isso, não existe. E assim, vamos parar. Mas tem 80 anos de idade, é de outro tempo. O tempo agora. Isso eu aprendi com a minha madrinha Elza Soares. Eu sou filha de Elza Soares, tá? Aprendi com a Elza Soares. Ela falava assim, meu tempo é agora. Eu estou viva, é agora. Eu não acompanho o valor do agora porque eu não quero, porque é conveniente. Então, a gente justificar que a gente não avança com o tempo por causa da nossa idade, é conveniente ficar lá atrás. As pessoas não estão achando as outras chatas demais, reivindicando demais. As pessoas estão se incomodando que algumas pessoas e alguns grupos batalharam e adquiriram direitos, e essas pessoas estão reclamando desses direitos. É isso. Exato. Contextualizando aqui, para quem não acompanhou essa questão da polêmica do João Bosco, foi uma fala que ele fez recentemente, né, sobre uma música, uma composição dele com Aldir Blanc, né, que eu esqueci o nome da música agora, mas falava de Zico, e aí era um casal que estava assistindo futebol, e a esposa era vascaína e ele era flamenguista. E o Vasco fez um gol e a mulher comemorou. E ele disse que tirou o cinto e deu até cansar, né, porque a mulher vascaína comemorou, então o esposo, por ser flamenguista, bateu na mulher até cansar. E aí João Bosco estava dizendo que, por não poder mais cantar essa música, ele estava sendo censurado. Não é? E aí a gente estava dialogando sobre isso. É censura ou é uma forma de não incentivar a violência, né? Como a gente sabe. Não incentivar a violência. Não reforçar, né, a violência. E aí... de vez em quando, por exemplo... Johnny Carlos, estamos aqui, é uma das maiores escritoras desse país, dramaturga, roteirista, tudo. E que mora aqui em Petrolina, na vizinha, mas não sai daqui de Juazeiro. Que eu sei que tem alguma coisa aqui que eu não sei, mas não sai de Juazeiro. Produção intelectual, né, minha irmã? Uhum. Então, sempre me pergunta assim, há limite para o humor?
Gente, o limite é legal. O limite é o lícito e ilícito. Ele justificou, mas é uma crônica. Gente, a gente avançou num país que bate recorde de feminicídio. Eu achar que está tudo bem, na minha obra, que foi composta há décadas atrás, eu naturalizar que sim, porque esse homem pode bater nessa mulher. Lá atrás já seria um problema. É isso. Eu escrevi um texto que é a biografia de Angela Davis, né? E chega no final, vai estrear daqui a um mês, em São Paulo. E aí, tudo a partir da pesquisa dela, né? E aí tem um momento que ela fala para a plateia, que ela fala para a mulher negra, para a mulher branca, para o homem negro e para o homem branco. E aí eu aproveito esse frescor dessa peça e falo para as pessoas brancas: vocês não são universais. Vocês não são universais. Vocês não podem determinar aquilo que é certo e errado. Vocês não podem acreditar que tem um grupo que não tem o direito de reivindicar. Cuidado com essa armadilha, porque é fácil cair nela. Cuidado com essa armadilha. Cuidado, porque é a mesma coisa de falar assim: você não entendeu errado, não foi racismo. Você não sentiu, você não passou. Respeite a dor da outra pessoa. Você não pode determinar sobre o certo e errado. E esses artistas têm essa característica em relação à branquitude, tem esse vício. Tocou na sua própria obra, está errado. E quem está tocando? Eu não vou dar escuta, ou seja, eu não vou dar valor, porque eu determino porque é menor. Para a gente encerrar, se uma criança negra chegasse na biblioteca, pegasse um livro seu, né, e lesse, e daqui a 20 anos, né, daqui a 20 anos ela lesse esse livro, o que era que você queria que essa criança encontrasse nesse livro daqui a 20 anos? Essa criança de 20 anos, que virá daqui a 20 anos. Caramba, pergunta de Enem, né? Tem uma coisa que é muito bonita e que eu leio e escuto dos meus leitores, crianças de 20, 30, 40, 50, 80 anos, que é: se eu tivesse lido seu livro quando eu era criança, eu não precisaria tanto de remédio e terapia. Para mim isso, e é direto que eu escuto, é real. Então eu acho que está nisso. Esse livro me alimentou e me retroalimentou em relação do entendimento do meu ser, porque apesar de tudo eu sou importante. Acho que é isso. Tem uma relação, e aí eu reforço para meus colegas artistas e meus colegas da educação. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa prática da arte e da sala de aula. A gente não pode negar o racismo. A gente tem que instrumentalizar e gerar repertório para os nossos alunos e alunas perpassarem pelo racismo. E não ficar na dor, não ficar na violência, porque a gente não é isso. A gente não é isso. A gente é sonho, a gente é beleza, a gente é potência. Cuidado com a nossa escrita, cuidado com a nossa fala, cuidado com o nosso olhar. Às vezes a criança nem passou pela violência do racismo, a gente já coloca nela.
A gente precisa instrumentalizar, criar repertório para que essa criança sofra menos. Ela vai sofrer. Ela sofra menos, na verdade. Ela sofra menos. E esse é o pulo do gato. A gente precisa, ao contrário de décadas, talvez séculos desse país, na nossa formação intelectual, a gente precisa, principalmente para a nossa criança da escola pública, a gente precisa de beleza, a gente precisa de poesia. É isso. Acho que não tem palavras, não é? Só agradecer por você nos presentear, nos brindar, né, com essa aula, com esse bate-papo, né, com essas informações e com esse momento aqui com a gente. E agradecer a vocês por terem ficado até agora, receptivos, atentos e atentas. Muito obrigada. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Feliz a beça. Obrigado mesmo.